E hoje eu quero falar sobre designado versus resignado. E semana que vem terminamos a palavra com gerando impacto. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos orar. Pai, Tu és maravilhoso. Eu venho pedir para o Senhor abrir o entendimento de cada um, para que possa entender, compreender um pouco mais da Tua palavra. Que aquilo que o Senhor ministrou no meu coração possa ser revelado ao coração deles. Que essa noite venha a ser uma noite de convergência, e que cada um venha sair daqui transformado pela Tua palavra, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos em mais uma série de mensagens com um tema mais profundo. A ideia e propósito é que esse 2020 a gente possa ir mais profundo no nosso relacionamento com o Espírito Santo, externando cada dia mais o nosso amor por Deus, cumprindo o nosso desígnio em santidade. Deus, Ele é Pai, Ele é Criador, e existe um roteiro para cada um de nós. Existe um roteiro para a sua vida. Assim como antes de sair de casa, você já tem elaborado no seu automático a rua que você vai pegar. Tem ou não tem? Alguém pensou? Talvez, se alguém pensou em como viria para a igreja hoje, seria minha esposa. Porque como eu estou colocando ela para dirigir todo dia, ela entra no carro e já fica assim, para a direita ou para a esquerda. É o mesmo caminho. Daí na hora de virar o volante para dar ré, ela sempre distorce. Gente, mas a benção, ela está indo bem. Parabéns, tá? Hoje de propósito a gente veio de casa até na igreja e eu pensei, eu não vou falar nada. Não é que eu consegui? Fiquei quieto os 7 minutos. Aleluia. Porque não é fácil, né? Olha, quem ensina a mulher a dirigir sabe que não é fácil ficar quieto do lado. Quer ver quando vira a chave, né? É só virar, né? Ela vira e segura. Diz o Paulo que a cada 6 meses tem que trocar a embreagem lá na oficina, né, da caminhonete. Mas vamos lá. Deus é Pai e Criador, e Ele tem um roteiro para nossas vidas. O grande problema é que na maioria das vezes nós entramos num roteiro automático, criado por nós. Esse roteiro automático é como se você saísse de casa e viesse para a igreja. Você já sabe quantas sinaleiras tem. E ai daquele que se colocar na frente e se acontecer alguma coisa que faz você sair da sua zona de conforto. Pois bem, Deus, Ele tem um roteiro maravilhoso para a sua vida. Ele tem os desígnios prontos para você. Porém é necessário você abrir mão do seu roteiro, deixar Ele falar com a sua vida. Eu quero ilustrar 2 versículos. O primeiro está em Efésios capítulo 1, do 3 ao 4. Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 4. Eu quero mostrar para você 2 textos iniciais. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo em todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Grifa se for preciso. Ele já te abençoou com tudo que você precisa nas regiões celestiais. O que precisa é acesso, porque Ele já te abençoou com tudo que você precisa. Tudo que você precisa já está pronto no reino espiritual. O que falta é maturidade. O que falta é uma convergência para aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. E muitas das vezes, para mim entrar nessa convergência, você precisa abrir mão da sua rota. Continua o texto. Mesmo antes de criar um mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele te chamou desde antes da fundação em Cristo para ser santo e sem culpa, porque Ele é teu advogado, Ele é aquele que lutou, Ele é aquele que pagou o preço por você. O sangue derramado foi dele, por isso que vivemos por Ele. O outro texto está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10.
só um capítulo para frente. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Somos feituras suas. Não é legal quando você faz alguma coisa e você enche o peito para dizer, para se gabar: olha, fui eu que fiz, isso aqui é obra-prima minha, fui eu que inventei. Às vezes é até uma gambiarra, mas como foi você que teve a ideia, você que inventou, você se estufa para dizer: a obra-prima minha. Você enche o coração, se enche de orgulho. Aqui o texto diz assim, pois somos obra-prima dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes de tudo. Igreja, antes de você nascer, as obras já foram preparadas para você praticá-las. Antes de você vir ao mundo, Ele já tinha preparado tudo para você. A grande questão não é se você está feliz com Deus, porque a resposta é sim. A pergunta é: e Deus, será que Ele está feliz com você? Porque Ele praticou as boas obras para você andar nela. Existe uma palavra, desígnio, e essa palavra é para você. Existe uma outra palavra, convergência, e essa palavra é para você. E existe uma outra palavra, que eu não quero entrar nela hoje, porque nos deixa em maus lençóis, que é resignado. Existe um caminho de convergência para você. E o que é convergência, pastor? Você está falando o tempo todo aí, eu não estou entendendo. Convergência é um ponto no qual vários fatores se alinham a um ponto em comum. É uma direção comum em que se alinha no mínimo os 4 principais fatores: sua paixão, missão de vida, vocação e paixão, missão de vida, vocação e profissão. Quando tudo isso está alinhado, você entra em convergência. Mas para isso se alinhar, você precisa saber algumas coisas. Sabia que 90% das pessoas estão em uma condição que reflete a carência de ensino nessa área? Mais de 90% das pessoas não entenderam ainda qual é a sua paixão. Tem que trabalhar amanhã, tristeza. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. 90% ainda não entendeu a missão da sua vida. Qual a missão da sua vida? 90% ainda não entendeu qual a sua vocação, qual a sua profissão. Mais de 90% estão insatisfeitos com a função que desempenham em seus trabalhos. É muito, Isso porque ainda não descobriram a sua vocação ou o propósito para o qual foram feitos. Odeiam trabalhar, acordar cedo. 90% vive trabalhando só para pagar as contas, são reféns de um horário e do trabalho. 90% ainda não descobriu nem o potencial que está dentro delas. É por isso que estamos falando sobre tempo, porque não queremos que você venha aqui e perca seu tempo ouvindo mais uma mensagem. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, e quando aquilo aconteceu, o véu foi rasgado de alto a baixo. Houve trevas sobre a terra. O soldado que estava olhando para Jesus naquela cruz foi o primeiro a se converter. Houve uma convergência global. O mundo inteiro, todas as pessoas, toda a humanidade poderia a partir de agora entrar no Santo dos Santos. Pode entrar. Aquele momento foi ímpar na história. O véu foi rasgado de alto a baixo. Tudo que separava o homem de Deus não separa mais. Porém o homem ainda fica assim, costurando o véu. O homem, em vez de entrar no Santo dos Santos, ele olha para um lado, ele procura alguém para entrar no lugar dele. Ele não entra no Santo dos Santos. O homem tem medo do que vai ver lá dentro. Alguns não têm nem medo do que vão ver no Santo dos Santos. Eles têm vergonha de suas vidas. Outros não querem renunciar o seu ego, a sua alma, os seus bens. E eu quero
trabalhar um pouco sobre isso nessa noite. E uma dica que eu quero já dar de início para você é que você venha se tornar intencional. Você precisa viver de forma intencional. Qual o propósito da sua vida? Qual a sua paixão? Qual a sua vocação? Por que Deus te fez? Já parou para pensar? No cemitério se encontra o maior potencial desperdiçado. Se você se tornar intencional na vida, tudo que você fazer vai valer a pena. Falamos das fases de convergência e eu creio que o Senhor começou a inquietar um pouco o seu coração. Tão importante quanto nascer é você entender por que nasceu. A maioria das pessoas, quando começam a pensar por que nasceu, qual o propósito, vocação, qual a minha paixão, elas ficam sem resposta. Um psicólogo estudou durante 30 anos e ele investiu mais de 30 milhões. E ele fala sobre 3 formas de você ter a sua vida. Se ele lesse o livro de Salomão, ele não ia gastar tanto. Mas olha o que ele fala. Você pode viver de forma superficial, viver buscando prazeres temporais, aplicando insatisfação interna, acreditando que o dinheiro é a solução para a vida. O corpo é seu, você faz o que quer. E esse tipo de vida é um tipo de vida rasa. E a Bíblia vai dizer no livro de Efésios 4, 17 a 19 assim: olha, eu te digo com a autoridade do Senhor, não vivam como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele, tornaram-se insensíveis e vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Vivemos em dias onde o que mais vemos são pessoas superficiais, em que acreditam em tudo que passa na sua timeline e sai compartilhando. Pessoas que você não consegue nem dizer um não, porque já fica dodóizinha. E ele vai falar também sobre um outro grupo de pessoas, um outro tipo de vida, que é uma vida boa. Então, uma vida superficial, ele pesquisou e ele viu que a maioria das pessoas vive uma vida rasa, uma vida superficial. E ele vai falar também sobre as pessoas que vivem uma vida boa. E essa vida boa vem depois que a pessoa descobre o seu dom, o seu talento, a sua paixão. Essas pessoas vivem uma vida boa, elas vivem legal. E sabe o que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer assim para a igreja de Coríntios, mas segura aí: buscai os melhores dons. Quando você busca os melhores dons, você entende aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Poxa, bacana, é isso que Deus quer fazer. E você até começa a manifestar algumas coisas usando o seu carisma, o seu conhecimento, usando, sei lá, a sua boa oratória, ou seu dom para tocar um instrumento. Legal, isso leva até a viver uma vida boa. Mas o texto ainda quer levar você num outro lugar. A Bíblia vai mostrar uma galera que Jesus, ele vai contar uma parábola e ele fala assim: olha, eu dei 1 talento para um, 5 talentos, 2 talentos para outro e 5 talentos para um terceiro. E passou um tempo e ele veio prestar conta e ele perguntou: o que você fez com aquilo que eu te dei? E aquele que ganhou 2, ele multiplicou. O que ganhou 5, ele multiplicou também. Mas um deles foi lá e enterrou. E o que mais existe hoje nas igrejas, nos lugares, são pessoas que têm enterrado seus dons. E a Bíblia vai dizer, vai mostrar que toda essa galera é chamada, eu vou ler para você. Pelo menos eu teria recebido juros se você colocasse no banco. Tira o dinheiro dele e dá os 10 talentos.
Pois os que têm, mais será dado, e terá muito, mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tirado. A questão é, quando você coloca para fora aquilo que o Senhor tem te dado, quando você não retém a bênção que Deus tem oferecido para você, você recebe mais. Isso se aplica também à área financeira. Mas quando você começa a reter aquilo que o Senhor tem colocado para a sua vida, quando você começa a reter os dons, os seus talentos, Ele tira de você e coloca para outro, porque você está fazendo pouco caso daquilo que Ele te deu. Então não tem por que Ele te dar, não tem por que Ele continuar investindo na sua vida. Ô Paulo, o que você acha de você pagar um curso de mecânico para o Marcinho? Mas ele não vai trabalhar contigo. Pagaria? A verdade é que ele não pagaria. Ficou com vergonha de falar. Sabe por que ele não pagaria? Porque o dinheiro dele é precioso, né? Ele não vai gastar, pagar 2, 3 mil reais, e o Márcio vai fazer um curso, vai chegar na mecânica e vai dizer: ô Paulo, aprendi muito, cara, muito bacana o curso, mas eu não gosto de sujar a mão de graxa. Agora imagina se Deus vai investir na sua vida para você não cumprir o propósito que Ele te deu. Mesmo assim, saiba que Ele investiu o seu filho. Ele investiu tudo. Ele não investiu alguma coisa, ele não investiu um bem que ele tinha parado. Deus não investiu recursos que ele não estava usando. Deus não pegou um dinheiro que estava lá na poupança e aplicou na sua vida. Não, Ele deu o seu tudo. Ele se deu por você, para fazer sentido. Porque você pode ter uma vida superficial, lembra que o cara pesquisou? Ou uma vida boa, mas a moral, terminando aqui o documentário, o relato dele, é o terceiro, é você ter uma vida que faz sentido. Você pode ter uma vida boa, uma vida superficial, ou você pode ter uma vida que faz sentido. Uma vida que faz sentido diante de um Big Brother, ele pensa: existe algo mais importante do que isso. Ele troca, e ele pega a sua Bíblia, ou pega um livro, ou vai produzir. Diante de uma novela, uma vida que faz sentido diante de uma contenda, de uma fofoca, ela pensa: isso é muito superficial. Dela ouve uma fofoca e ela pensa: mas toda história tem dois lados, eu só estou ouvindo um lado, e essa pessoa já contou para uma, para duas, para três, está me contando também, já é uma contenda, é quase uma facção, é quase um comando vermelho dentro da igreja. Daí você pensa: eu não. Certo dia procuraram uma irmã aqui da igreja para falar do pastor, e ela já teve uma experiência triste numa outra igreja, e sabe o que ela fez? Olha, eu já tive uma igreja que não deu certo, e se você tem alguma coisa para falar para o pastor, vá lá e fala para ele, porque eu quero cobrir o meu pastor. Esses 16 anos que eu tenho de caminhada, eu sempre cobri meus líderes, e o conselho que eu dou para você, ou para quem está me assistindo no YouTube: se perder o brilho com a tua liderança, é melhor trocar de igreja. Não fique num lugar onde você não brilha o olho quando olha para a sua autoridade. A pior coisa que tem numa igreja não é nem pessoas preguiçosas, são pessoas insatisfeitas. É ou não é? A pessoa insatisfeita, ela nunca vai estar feliz com nada. Você pode fazer tudo que for preciso. Eu sei porque eu já fiz isso, tá? Já agradei de todas as formas, fiz até banquete em casa, mas quando a pessoa está satisfeita, não tem por que ela ficar naquele lugar, é melhor ela procurar uma outra igreja. Escuta, uma vida com sentido é uma vida na qual você está se doando para uma causa maior. A minha vida tem sentido.
Se eu morrer hoje, faz falta? No bairro que eu estou inserido faz falta? No trabalho faz falta? Vai fazer alguma diferença se eu partir dessa para uma melhor, em nome do Senhor Jesus? O pastor aqui, se eu e a Poli fomos embora, vai fazer falta na sua vida? Glória a Deus, isso mostra relevância. E a pessoa que está do seu lado, e você no seu trabalho, e as pessoas que não estão aqui hoje, será que elas não estão por quê? Será que aconteceu alguma coisa? Será que algum de nós lembrou de alguém que não veio hoje? Precisamos fazer a vida ter sentido e precisamos estar engajados numa causa maior. Uma vida com sentido é uma vida que se doa por uma causa, por um reino. Muitos dos discípulos foram queimados, dependurados de cabeça para baixo. O que fez com que eles não desistissem? Eles viviam com um propósito. Eles entenderam os desígnios da sua vida, tinha paixão no coração deles. Na primeira fase, eu quero falar agora sobre algumas fases para você convergir, para você ter uma convergência na sua vida e entender a paixão, a profissão, a vocação. Poxa, eu preciso disso na minha vida. Tem um propósito? Qual o propósito? Por que eu estou aqui? Na primeira fase da convergência que eu quero tratar nessa noite, e eu dou um nome de aquilo que a gente pode chamar de início soberano. As decisões mais importantes da sua vida são as que Deus tomou. Deus escolheu o lugar que você iria nascer, a cor de cabelo que você iria ter, a cor dos seus olhos, o bairro, o hospital. Ele escolheu tudo pensando em você. Então, a primeira fase da convergência é aquilo que a gente chama de início soberano, porque Deus tomou todas as decisões e você não precisou fazer nada. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, olha o que a Bíblia vai dizer, versículo 24 a 26. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que o Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Olha agora, Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem Ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde estabeleceria e por quanto tempo, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. O lugar que você mora é propósito de Deus. Amém? Qual o propósito de Deus? Eu já estou 4 anos no mesmo sobrado. Do meu lado esquerdo, do meu lado direito, no meu sobrado, lá eu já tentei pregar para o homem, mas é brabo. Mas ele anda mais manso, né, Poli? Anda mais manso. E eu estou até estranhando. O do meu lado esquerdo, nós estamos se namorando, no bom sentido da palavra. Ele já veio aqui algumas vezes, eu vou lá, convido. E eu sei que tem um propósito. Tem um propósito, e eu fico assim, agora chegou um vizinho da frente lá de Chevette. Antigamente só tinha um carro velho na rua. Agora tem 3. O meu, o do vizinho e o do Chevette. Era uma rua nobre até, né? Agora não, agora já está virando uma sucataria ali na frente. Gente, e eu fico assim, daí chegou o cara do Chevette, ele está lá tocando o pneu e eu fico assim, Deus, Tu tem um propósito naquele cara do Chevette, né? Eu vou chegar lá no Chevette ainda. Eu vou me escorar naquele cara, eu vou falar do Teu amor para ele, porque tem um propósito. Existe um propósito no condomínio, existe um propósito naquela sala de aula, Letícia. Existe um propósito, Fernando, é por isso que tu não saiu de lá ainda. Então descubra qual o desígnio de Deus naquele lugar. Cada centro de salgado que você vende, existe um salgado, eles. Silmar, quando você for entregar, tem um propósito. Ah, é coincidência, pastor? Cristocidência, porque Cristo em ti é a esperança da glória para aqueles que estão lá fora. Amém ou não amém? O que vocês estão rindo aí? Falei errado, tá bom. Vamos lá.
A segunda parte da convergência é o novo nascimento. O novo nascimento permite que uma nova estrutura comece a ser formada dentro de você. Em meio a um cristianismo tão leviano, a formação espiritual é fundamental e ninguém diz que seria fácil e agradável. Se não nascer de novo, não tem como herdar o reino dos céus. O Espírito Santo é real e é Ele que faz essa cirurgia, essa obra. A Bíblia vai dizer lá no livro de Ezequiel, se eu não me engano, 36, 26, 27, 28, 29, eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, eu vou jogar água pura sobre vós, sou eu que faço, eu que vou colocar o desejo pelas escrituras no teu coração. É preciso do Espírito Santo, é preciso nascer de novo. Você só está nesse lugar porque o Espírito Santo te trouxe aqui. É Ele que te trouxe aqui nessa noite, para você ouvir essa mensagem. A terceira fase é a descoberta dos dons. A maioria das pessoas em nível mundial não conhece o seu dom espiritual, porque nunca ouviram que isso é importante. Pensa no seguinte, pensa numa caixa de ferramenta, e Deus, Ele vai te dar essa caixa de ferramenta, e tem tudo que é tipo de ferramenta naquela caixa. E Ele te dá a liberdade de você escolher qual ferramenta você quer trabalhar essa semana. E ele estava lá com uma chave desse tamanho. E ela regulava o peso dele, colocou 8 quilos, né? Eu fiquei observando. Ele colocou 8 quilos. E ele começou a trabalhar com aquela chave. E eu falei assim, tu colocou peso na chave? Não, isso aqui é uma chave de R$800. Né, Paulo? Se essa chave está na caixa de ferramenta, o Paulo já ia escolher, né? Entre o martelo, o alicate. Então, porque ele sabe o valor daquela chave. Se diante da caixa de ferramenta você saber qual o dom que você quer, porque a Bíblia vai falar assim, olha, escolha o melhor dom. Já faz 7, 8 meses que eu estou orando por algo específico, e tenho me tentado muito para isso. Eu estou diante da caixa de ferramenta, eu falo, Deus, eu quero esse dom manifesto na minha vida, eu quero ver o sobrenatural. Então está lá, e as pessoas não sabem disso, elas não buscam isso. Quais são os dons? Uma hora a gente abre a caixa de ferramenta, fica para um próximo episódio. Portanto, desejem, olha 1 Coríntios 12, 31, intensamente os dons mais úteis. Olha, então nada adianta uma chave daquela se não vai ser útil, né? E busca intensamente os melhores dons. Olha o que Paulo está escrevendo: procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Na minha tradução está: vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. Nova versão transformada, NVT. Mas busque, abra a caixa de ferramentas e se abra para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A quarta fase da convergência é a fase da maturidade. Deus vai fazer cada um amadurecer para cumprir sua convergência. Deus vai fazer, Ele vai forjar, vai. O meu filho, você sabe que machucou o braço, né? E ele, um pouco fica, né, de drama, um pouco ele fica, né, fazendo aquela manha toda. E ontem eu assim, filho, hoje você vai tomar banho sozinho, a mãe está lá na igreja, na reunião, e eu dei banho no Benjamin e no Theo, e o Isaac foi lá e tomou banho e foi se virando, porque eu estou forjando ele. Intencionalmente eu quero que ele amadureça. Claro que ele é um garoto de 7 anos que está num processo gradativo e tudo mais. Mas olha, ele já tem as responsabilidades dele dentro de casa. O Isaac, ele lê meia hora todo dia a Bíblia. Ele está na metade da Bíblia. Não responda onde você está. Porque um garoto de 7 anos já está na metade da Bíblia. E nesse ano eu e ele vamos terminar a Bíblia inteira. O Isaac todo dia ele seca a louça, coloca ração para o cachorro e água nas plantas. E o Benjamin e o Tetel colocam o lixo na rua.
O Tetel abre o portão e o Benjamin vai lá e coloca o lixo lá. Agora o Isaac, né? Eu dou aí 5 pila lá no Google Play, compro lá uns brinquedinhos para ele lá no Play Store. A mesadinha dele aí todo mês. Eu estou forjando meu filho, eu estou ensinando meu filho. Se eu, pai terreno, faço isso com meu filho, você acha que Deus não vai tratar a sua vida? Ele vai tratar porque Ele te ama. Ele quer que você amadureça, para você viver os propósitos de Deus na sua vida. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Gálatas? Essa não está no script. Enquanto o herdeiro for menor de idade, ele não se difere do escravo. Ele é dono de tudo, mas ainda não pode dirigir a Ferrari. Enquanto o herdeiro ele for menor de idade, ele é o quê? Menor de idade. Ele não tem diferença nenhuma do escravo. Ele é dono de tudo, mas não pode colocar a mão em nada. Que a gente possa amadurecer, crescer, para colocar a mão em tudo que nos é permitido. 1 Coríntios 13:11, a Bíblia vai dizer: mas se aprende a abraçar as contradições, você poderá avançar para a próxima fase, que é a convergência. Olha o que a Bíblia diz: quando eu era menino, falava como menino, me relacionava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quantas pessoas eu já vi sair da igreja porque o pastor não chamou para o louvor? Aí o pastor falou aquilo, eu não gostei. E quantas coisas você me falou e eu não gostei? Por que você tem o direito de ir embora e eu tenho a obrigação de ficar? Já parou para pensar nisso? Porque as pessoas, quando elas não gostam, elas vão embora, mas eu tenho que ficar, porque eu sou o pastor. Mas na verdade nós somos todos cristãos. E eu pergunto para você, Letícia, e quando o Ari Clenis não quiser ficar com a Lívia e quiser jogar bola e andar de bicicleta, você vai dizer, vai-te embora? Não. Vai fazer um biquinho, uma greve. Poxa, gente, eu vou pisar no teu calo e ponto. Eu vou falar o que não te agrada e deu. E vamos crescer, vamos amadurecer. Mas cuidado. Cuidado para você não virar uma goiaba com bicho dentro. Quando eu volto da academia na Curitiba, tem um pé de goiaba. Eu sempre pego umas 2 goiabas e levo para casa. E sempre que eu vou comendo essa goiaba, sabe como eu como? Pedaço por pedaço. Porque pior do que achar um bicho inteiro dentro é achar metade. Será que não tem metade de um bichinho dentro de você? Ou um bichinho inteiro? Misericórdia, pastor. Olha, cuidado com a tua ira. Cuidado com a ganância. Crescer dói. Dói ou não dói? O Isaac constantemente está com dor nas pernas. Eu acredito que é a dor do crescimento. Que ele está crescendo. Crescer dói. Então, quando vir a dor, seja do pastor ou o irmão que está do seu lado, eu não gostei da forma como a Ju falou comigo. Você tem 2 trabalhos, gostar e desgostar. E eu falo para todos vocês, vocês têm 2 trabalhos com o pastor aqui: me amar e me perdoar. Porque se eu faltar com você, pode ter certeza que eu vou olhar nos teus olhos e vou te pedir perdão. A quinta fase é a convergência. Na convergência é onde tudo começa a se encaixar, é onde cada um dos fatores começa a se alinhar, porque você vem a manifestar o reino de Deus. Filipenses 4,14 diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Prossiga para o alvo. Quando você entende o propósito de Deus, você começa a correr para o alvo. Nada mais importa, não importa o que falam, não importa o que vão dizer. Eu tenho um alvo, eu tenho um lugar e é para lá que eu vou. Gálatas 2,20: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Quando você está vivendo, está dentro da convergência, nada mais importa. Se for preciso, você abre mão
e anda a 760 km com a sua família dentro do carro. Se for convergência de Deus, amanhã mesmo você está em outra cidade cumprindo o seu propósito. Se for propósito de Deus, quando você entende, as pessoas perguntam: como é que você veio para Beltrão? Uma convergência celestial. E começou com Deus falando com ela, porque se tinha alguém que não queria sair de lá, era ela. E Deus falou assim, ó, no rodapé da orelha: vocês vão embora. Nisso eu estava com 6 sapatas, a ferragem toda pronta, Fernando, caixaria de madeira. Eu estava construindo 6 kitnets, poço artesiano pronto, todo o esquadramento pronto. E Deus falou: para tudo, você não vai fazer kitnet, não vai fazer nada, você vai para lá e vai ser do meu jeito. Daí eu espalhei as britas, vendi as madeiras, vendi os ferros, tapei os buracos e estou aqui, porque convergiu. Você precisa ter uma convergência na sua vida, entender o propósito que Deus te criou. E muitas vezes você vai ter que dizer não, vai ter que bater o pé, vai ter que renunciar. A sexta e última é o legado. O legado é a herança que você vai deixar. E eu não estou falando de bens e nem riqueza, eu estou falando de algo que transcende isso. Ontem o Márcio foi lá para ficar 5 minutos em casa, ficou quase 2 horas. E a cada 15 minutos ele dizia: Laís vai me matar, Laís vai me matar. Mas 2 horas falando o que, pastor? Apocalipse, só. Final dos tempos, besta, número da besta, Nova Jerusalém, milênio, só coisa boa. Enquanto os dois conversavam, eu ficava num joguinho, porque eu não queria conversar sobre coisa de crente. E os dois ficaram lá, se chapando lá com escatologia. E eu falei algo para o Márcio: assim, Márcio, eu vou matar no peito. Tribulação pode vir, mas eu preciso deixar um legado para os meus filhos. Você precisa deixar um legado. Você precisa mostrar, os teus filhos precisam ter experiências com Deus. Eles não podem viver as suas experiências. Você consegue me entender? Eles precisam conhecer o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia já conhece eles. Eles precisam estar prontos para a era do fim. 1 Timóteo 1, 4-5, Paulo, ele falando com Timóteo, ele vai dizer: trazendo à memória a fé não fingida em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Aqui nesse texto a gente vê um legado. Trazendo à memória, Timóteo, a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. O teu legado, ele vai transcender os teus filhos e os teus netos e bisnetos. Mas você precisa construir e abrir esse caminho. Sabe de uma coisa que eu nunca esqueço, Alex? Minha mãe de joelho dobrado. Nunca vou esquecer. Ela ia na quadrangular fazer aquela corrente de 7 quinta-feira. 7 quinta-feira, daí virava 14 quinta-feira, 34, nunca parava aquelas correntes. Daí ela chegava em casa, dobrava o joelho e orava. E eu pequenininho olhava aquela cena e dizia: nossa, minha mãe está orando. Todos os dias eu oro com meus filhos. Você ora com seus filhos? Todos os dias quando a gente senta na mesa, porque mesa é prioritária na minha casa, a gente ora e agradece pelo alimento. Essa semana o meu filho dizia assim: pai, qual é o nome daquele lugar que tu quer me levar um dia mesmo? África, filho. Ah, é, pai, eu não esqueci, um dia eu quero ir lá contigo. Um legado está construindo no coração dos meus filhos. Você precisa construir um legado para a sua geração. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Não precisa apagar a luz, tá? Você foi designado por Deus para convergir. Quando
abrimos mão dos planos dele, vivemos os nossos e entramos numa resignação. O que significa resignação? É o mesmo que aceitar uma condição de submissão, um desejo de vontade a outra pessoa. Olha que interessante. Resignificação, no termo jurídico, é entendida como a desistência voluntária a um cargo. Quando você não vive o desígnio de Deus, você está abrindo mão daquilo que Ele preparou para você. Você está ressignificando o seu cargo, você está abrindo mão, você está dizendo: Deus, tu é muito legal, mas eu abro mão de tudo que o Senhor tem preparado para mim. Eu não estou aberto para os seus desígnios. Eu quero viver os meus sonhos, os meus projetos. E eu venho a você nessa noite a dizer que existe algo maravilhoso para a sua vida. Quando você abre mão de tudo que Deus tem para você, você se submete à inércia da vida e vive de acordo com o inimigo quer. Para terminar, eu quero citar uma frase do Michael Murdock. Ele diz: você será lembrado por duas coisas: os problemas que você resolve ou aqueles que você provoca. Duas coisas. Os problemas que você resolve, porque você entendeu que você vive para resolver problema. Você vive para resolver problema. Todo dia tem problema para resolver. E não adianta jogar a pilha para cima ou jogar para o irmão do lado. Ou você será lembrado pelos problemas que você provoca. Maxwell chama isso de Bob. Os Bobs estão em todos os lugares. Conhece um Bob? Bob é a pessoa que vive provocando problema, a pessoa problemática. Você não é um Bob. Não queira ser um Bob. Não queira ser um provocador de problema. A pastora Jane, ela diz que diante de uma contenda, de uma confusão, você sempre tem duas escolhas: ou você joga um balde de água, ou você joga um balde de querosene. Que você possa jogar um balde de água. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e a colocar o teu coração para Deus nessa noite. Quero convidar você a fazer uma oração no lugar que você está. Que você venha a ir mais profundo nesse ano de 2020. Que você possa se abrir para tudo aquilo que Deus tem para você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que possa ter uma convergência nessa igreja, onde cada um venha entender a sua vocação, profissão, paixão e propósito. Oro para que o teu Espírito venha se revelar no coração da tua igreja. Oro para que cada um venha passar pelas fases da maturidade, do crescimento, entendendo que o Senhor está à frente de tudo e que nada é em vão. Você não está nessa igreja em vão, você não veio aqui nessa noite em vão. Você está aqui para ouvir essa palavra. Essa palavra, ela vai de acordo com aquilo que Deus tem preparado para você. Existe algo maravilhoso. O Criador, o teu Pai, o fundador do planeta, o arquiteto, o Salvador, Ele está nesse lugar e Ele te diz: é do meu jeito, é na minha hora, é no meu tempo. Eu sei o que eu tenho preparado para você. Eu te criei, eu te formei já no ventre da sua mãe.
Você nasceu, nós nascemos para adorá-lo. Pai, eu oro pela tua igreja, pela manifestação do Senhor nesse lugar. Oh Jesus, no lugar que você está, eu quero te convidar a fazer uma oração. Ora nesse momento, ore e fale com Ele.